Pessoal, então vamos lá. Vocês estão, turma de casa aí, vocês estão me ouvindo? Boa noite. Sim. Moçada, vamos começar, vamos retomar a falar do que a gente estava falando anteriormente, então, que é o seguinte: a gente estava falando a respeito de falha, né? E falando o que é falha, causa, solução e defeito. Falamos muito sobre isso. E agora eu queria comentar com vocês a respeito de comportamentos padrões de falha que a gente tem. Matheus. Comportamentos padrões de falha que a gente tem. Como padrão? Pessoal, se a gente analisar estatisticamente falhas em equipamentos, a gente vai ver que a taxa de falha em relação ao tempo, ela vai ser, de certa forma, ela vai apresentar algum comportamento conhecido. Uns baseado, por exemplo, em vida útil. O que é um baseado em vida útil? Ou seja, chegou no final da vida útil, o equipamento falha, certo? Vai ter aqueles que vai ser baseado em problemas de montagem. O que é problema de montagem? Ou seja, o equipamento começou a operar, ele falha. Pode indicar também uma falha de manutenção. Pode indicar uma falha operacional, é quando ele tem uma falha no meio da vida útil, sem explicação aparente. Então, nós vamos ter algumas falhas que vão se encaixar em algum padrão de comportamento, que eu consigo fazer essa relação baseado em experiências e levantamento estatístico. Alguém de vocês, tanto de casa quanto vocês aqui da sala, vocês já ouviram falar em curva da banheira? Vocês já ouviram esse termo, curva da banheira? Já? Em quê? Em tópicos? Eu falei com vocês em tópicos, isso mesmo. O que é a curva da banheira? Você lembra lá? Beleza, ótimo. Esse tipo de equipamento, esse tipo de falha é muito comum em equipamentos mecânicos. Em equipamentos que eu tenha muitas partes móveis, por exemplo, muitas vezes ele apresenta esse comportamento de falha. Se eu pegar, por exemplo, fui lá e comprei um veículo X, 0 km. Vocês já viram falar em recall? O que é um recall? É quando uma fabricante convoca um determinado lote de veículos para reparar uma falha. Não é isso que acontece? Onde que é muito comum de acontecer? Não é lançamento? Veículos que estão há pouco tempo no mercado. Às vezes um modelo novo, uma geração nova. É mais comum de acontecer. Por quê? Porque são equipamentos recém-lançados e recém-produzidos. Pode acontecer alguma falha que não foi prevista. Pode acontecer. Então, fala, irmão, o meu carro é novo. Por que eu estou tendo que levar ele na concessionária para só não um defeito? Significa que ele deu uma falha logo no início da operação dele, certo? E depois ele vai ter as falhas à medida que os componentes vão chegando ao final da sua vida útil. Beleza? E lembrando, gente, isso aqui, uma taxa de falha, ela é particular de cada componente. Vamos pegar o mesmo exemplo de um veículo. O veículo tem uma vida útil estabelecida. Concorda? Sim ou não? Vai depender de quê? Tipo de uso, não é? Carga que carrega, modo de condução,
Mas a montadora, a fabricante consegue prever tudo isso? Bom, ela consegue prever uma série de itens, mas 100% das condições de utilização de um veículo, impossível. Então, ela estabelece uma vida útil para aquele carro, para aquele veículo. Beleza? Agora vem a segunda pergunta. Todos os componentes de um veículo têm a mesma vida útil? Não, né? Quanto dura um jogo de pneu? Dura mais ou menos do que um jogo de vela? Dura mais ou menos do que pastilha de freio dianteira e a pastilha de freio traseira. Se todos os itens tivessem a mesma vida útil, vocês concordam que eu tinha que trocar o carro de tanto em tanto tempo? O carro inteiro? Eu não faço isso. Eu substituo componentes. Qual que é o tempo de vida útil do motor? Talvez ele dure mais do que o carro. Certo? E a lataria? A vida útil dela é grande ou pequena? Bom, se não partindo do pressuposto que eu não sofri acidente, que eu não tenho, nenhum tipo de batida, de sinistro nesse carro, vai durar aí anos e anos sem nenhum tipo de problema. Então, turma, a curva da banheira é um tipo de falha muito comum em componentes mecânicos que está relacionado com a idade do equipamento, mas que só 4% das falhas acontecem seguindo esse padrão. Outro tipo muito comum, outro tipo tradicional, de curva de falha é essa, onde eu tenho baixíssimas taxas de falha no início da operação de um componente e à medida que ele chega no final da vida útil, eu tenho um aumento dessa taxa de falha. Então, os equipamentos falham mais no final da vida útil deles. Outra característica é, à medida que eu tenho um envelhecimento do equipamento, ele passa a falhar mais. Qual que é a diferença desse para esse? Esse cara aqui, eu tenho um aumento de falhas de uma vez, imediato. Que tipo de equipamento funciona hoje e do nada ele falha? Consegue pensar num exemplo? Ele está a pleno desempenho e de repente ele falha. Que tipo de componente que tem esse comportamento aí? Pessoal, vai para cima. Lâmpada funciona mais ou menos? Ou ela está ou ligada ou queimada? Não é? Pessoal, equipamentos elétricos, de modo geral, tem muito esse comportamento de curva de falha. Ou seja, chegou no final da vida útil deles, eles vão falhar. Beleza? Esses caras aqui são muito comuns naqueles equipamentos que vão apresentando um desgaste, um aumento de desgaste gradativo. Equipamentos pneumáticos, equipamentos hidráulicos, é um vazamentozinho que acontece aqui, é uma trinca que acontece ali, é uma folga que aumenta, é um desgaste por atrito dos componentes, que a médio e longo prazo eles vão falhar. Ou seja, eu começo a ter taxas de falhas cada vez maiores, mas é um aumento gradativo desse comportamento. Tranquilo? Esse tipo de falha, gente, a gente chama de mortalidade infantil. Tanto esse quanto esse aqui. Ou seja, eu tenho um aumento súbito de taxa de falhas, onde o equipamento ainda nem operou, mas que esse cara aqui, eu tenho que cuidar porque ele vai ter padrões aleatórios.
É uma falha que pode acontecer no início da operação de uma forma totalmente aleatória. Esse cara aqui, ele não tem grandes variações de taxa de falha ao longo da vida útil do equipamento, porém, ele vai ter uma taxa de falha constante. Então, equipamentos eletrônicos têm muito esse comportamento. Mortalidade infantil, turma, a gente vai achar muito ligado à programação. Programação, automação de equipamentos. Você está mexendo no PI com aquela maquininha. Eu tenho certeza que a programação que vocês estavam bolando estava com muita falha. Mas uma vez que vocês arremataram, vamos imaginar, uma vez que você chegou numa definição e funcionou, qual que é a chance daquilo ali falhar? Baixa, não é? Se um dia vocês forem participar de startup de planta, o que é uma startup, start de planta? É quando eu vou colocar um projeto novo para rodar. Vocês vão ver que no início, quando a gente starta uma planta, um equipamento, um setor da fábrica, ele dá muito problema, não é muito problema. É um ajuste, é uma linha da programação que passou batido, é um acerto aqui, um acerto ali, mas uma vez que ela estabilizou, ela vai embora. É esse tipo de comportamento que a gente chama de mortalidade infantil. Ou seja, eu tenho muita falha logo no início da operação do equipamento. Uma vez que eu consegui ajustar, consegui acertar, consegui estabilizar aquele equipamento, a tendência é que ele trabalhe sempre com a taxa de falhas bem controlada e reduzida. Tranquilo? Então, turma, nós temos aí muitas falhas envolvendo mortalidade infantil, curva da banheira, envelhecimento lento. É com essas três aí que a gente tem que preocupar na gestão da manutenção, principalmente. Porque elas não estão relacionadas a quê, gente? Ao envelhecimento. Estão relacionadas a ajuste e estão relacionadas a desgaste. Então, uma vez que eu não tenho uma gestão da manutenção eficiente, mesmo que eu tenha equipamentos velhos, eu consigo deixar com que eles operem dentro de um padrão de qualidade estabelecido. Porque um equipamento que falha de forma aleatória, que eu não tenho uma previsão de falha dele, ou que ele já envelheceu a ponto de estar detonado, esse cara só me resta trocar. Só que a grande maioria das falhas não vem do envelhecimento de equipamentos. Entenderam o que eu quero dizer? Ou seja, mesmo que eu tenha equipamentos antigos, se eu conseguir manter dentro de um padrão de manutenção adequado, esses equipamentos não vão falhar. Tranquilo, moçada? Entenderam isso? Por que isso é importante? Porque a gente tem um conceito de que, esse equipamento ele está quebrando muito porque ele é velho. Será? Mais não, quando tiver plantada de cabeça muito mais que os antigos, né? Não necessariamente. Quando esse componente eletrônico começar a ficar velho, então... Mas é que tá. Como que eu faço em relação a isso? O que eu preciso fazer? Onde que está a solução para isso não acontecer? Não é que eles vão dar mais problemas. Eu vou até, se me permite, eu vou corrigir um pouquinho o que você falou. Não é que eles vão dar mais problemas. Eles têm mais equipamentos para dar problema. Entendeu a diferença? Se um carro tem 5.000 itens, o outro tem 10.000, significa que o primeiro tem 5.000 itens para dar problema
O outro tem 10 mil itens para dar problema. Não necessariamente vai dar mais problema. Entendeu? Mas o problema vai ser, pelo menos, vai ser mais fácil. Exatamente. Aí é o que eu preciso definir. Uma vez que eu estou comprando algo que exige mais cuidado com manutenção, consequentemente, tende a ter um custo mais alto de manutenção. Então, vou pagar o preço? Ou não? Então, o que muita gente faz e erra em gestão de manutenção é nisso. E carro é um ótimo exemplo para a gente discutir, mas isso vale para a indústria também. Estou comprando um puto equipamento novo, mas eu estou treinando a minha equipe para dar manutenção nesse equipamento? Eu estou comprando peça de reposição adequada para aquele equipamento? Eu tenho ferramenta adequada para aquele equipamento? Eu tenho um plano de manutenção adequado àquele equipamento? Entenderam a diferença? Onde que eu quero chegar? Então, turma, não necessariamente equipamentos antigos vão dar problema e não necessariamente equipamentos novos são mais problemáticos do que equipamentos com menos tecnologia. Onde que está a diferença? Na gestão da manutenção. Pessoal, eu dou muita inspeção em caldeira de vapor. Eu já vi caldeira de 20, 30 anos funcionando igual um relógio, e já vi caldeira de 5 anos do cara ter que picar ela e vender no peso e comprar uma nova. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado para ele não cair nessas armadilhas. Equipamento, tal coisa, esse moinho já está velho demais. O negócio desse é jogar fora e comprar outro. Por quê? Precisa? Depende. Depende. E acredito que sim. Mas era uma caldeira que ela podia durar aí 4 vezes esse tempo. Para mais. Só que o cara só quer comprar. Ele não quer manter a caldeira. Entendeu? Beleza, gente? Entendido isso aqui? Tá? Então, quando a gente fala em preditiva, nós estamos falando de 4 itens, dentre outros, que são extremamente importantes para a gente monitorar a vida útil desses equipamentos. Ou seja, como que esses caras estão desempenhando? Que tipo de problema pode ter naquele equipamento que, porventura, está escondido ali na operação? Então, quando eu falo em análise de vibração, termografia, análise de óleo e ultrassom, significa que eu estou fazendo um acompanhamento periódico de uma determinada característica daquele equipamento, que vai me falar, opa, esse cara está melhorando o desempenho ou esse cara está piorando o desempenho em relação ao tempo. Porque a preventiva, não sei se vocês lembram, o que a gente falava muito da preventiva? Eu vou atuar, eu vou trocar um item, eu vou fazer uma reposição, vou fazer um ajuste, vou fazer um aperto, de tempos em tempos, independente da condição que aquele cara está. Não é isso? O que a preditiva está falando para nós? Não, você não vai fazer isso. Você vai monitorar aquele equipamento para saber se há ou não necessidade de corrigir uma falha. Se ele está começando uma falha, ou se ele ainda não começou a falha, mas ele está te avisando, eu vou começar a falhar. Então, quando a gente fala em análise de vibração, eu estou falando em medir um parâmetro de uma vibração localizada nesse equipamento, e aí, obrigatoriamente, tem que ser um equipamento rotativo, beleza? Um equipamento rotativo, aonde eu tenho que medir o parâmetro da frequência de vibração de um determinado componente. Aí vem a pergunta, por que equipamento rotativo? Equipamentos que funcionam rotativos, geralmente eles são o quê?
que você tem que fazer no pneu do carro, de tempos em tempos? Balancear. Então, equipamentos rotativos tendem a ser balanceados, ou precisam ser. Tanto é, turma, exaustores, ventiladores, equipamento desse tipo, é bom que se faça balanceamento, tá? De tempos em tempos. Para que uma vibração desses equipamentos, ela não cause uma falha ou um engano no sistema se você estiver trabalhando com análise de vibração. Então, equipamentos alternativos, de vai e vem, por exemplo, não é muito recomendado que se faça análise de vibração, porque é um equipamento que vai vibrar. Então, é muito difícil você separar uma curva de vibração da vibração natural desse equipamento. Equipamentos rotativos, não. Então, atentem para isso. É muito bom, mas desde que esteja adequado. Beleza? Termografia. Termografia, turma, muito utilizada para equipamentos elétricos, mas também para equipamentos mecânicos, onde eu vou medir curva de temperatura. Beleza? Ou seja, eu tenho uma escala de cores de acordo com a minha temperatura localizada. Eu sei, por parâmetros, se aquela temperatura está ou não adequada àquele tipo de equipamento. Pessoal, equipamentos mecânicos aquecem? Natural. Ou seja, se eu for fazer uma análise termográfica, ele vai indicar que está quente. Certo? Agora, o quão quente aquilo ali está? Está quente dentro de uma condição normal ou está quente dentro de uma condição anormal? Então, eu preciso comparar isso com parâmetros. Mesma coisa, por exemplo, equipamentos elétricos, um contator, um disjuntor, um transformador, uma ligação num poste, uma múltipla, qualquer coisa do tipo. Beleza? Então, é muito utilizado em CCM. Você sabe o que é CCM? Você sabe, né? Centro de comando de motores. O que é um centro de comando de motores? É onde eu tenho painéis que os comandos de acionamento dos motores, por exemplo, numa fábrica, ficam todos centralizados dentro dessa sala. É tão importante a temperatura nesses CCM que a gente fala, que um CCM, que se preze, ele é refrigerado. Você tem ar-condicionado dentro dele. Porque esses painéis, igual está na foto aí, aquecem e aquecem muito. Beleza? Então, moçada, é extremamente importante uma análise termográfica, principalmente em equipamentos elétricos. E a análise de óleo? Onde que eu vou utilizar muito a análise de óleo? Motores, redutor, o que mais? Bomba, dependendo do tipo de bomba, é importante. Compressores. Tem um extremamente importante, turma. Transformadores elétricos. Ah, mas eu sou engenheiro mecânico. Muito bem. Mas você pode ter um bichinho desse sob a sua responsabilidade. Aqui na Grosseries, para você ter uma ideia, eu tinha um transformador elétrico lá, que ele tinha... deixa eu ver se eu lembro aqui. Quando ele estava cheio de óleo, né, assim, pronto para funcionar, ele pesava quase 5,5 toneladas. Era um transformador de 100 kVA. Não, 1000 kVA. É um transformador de 1000 kVA. Então, ele era mais ou menos uns 3 por 3 por 2 de altura. Era grande. O cara desse era muito grande. Para tirar ele do lugar e colocar, eu gastava um guindaste.
pelo lugar de acesso dele e tudo mais. Nós estávamos em guindade de 25 toneladas. Uma análise de óleo é mais barata. Um dia ele deu pau. Um dia deu problema. Nós precisamos tirar ele. Mas nós tiramos ele de forma preventiva. Eu fazia análise de óleo neles. Eu tinha esse de 1000 kVA, eu tinha 2 de 500 kVA e tinha um de 75 kVA. A cada 6 meses eu fazia análise de óleo neles. Primeira vez eu contratei a empresa veio, empresa de Santa Luzia, do lado de BH, chama Tecnotrafo, nem sei se existe mais essa empresa. Então a empresa veio, o cara veio para fazer a coleta e treinou os meus eletricistas para fazer essa coleta. E aí depois a coleta, os meus próprios eletricistas quem faziam. Então eles mandavam o kit, uma seringazinha, assim, tal, um kit de coleta, eles mandavam para a gente coletava, embalava e mandava para eles. E aí eles faziam os testes lá, análise fisicoquímica, ver questão de resistência dielétrica, via se tinha contaminação, e pela característica do óleo que a gente mandava, eles indicavam para a gente se estava ok, não ok, ou se estava num nível alarmante. Alarmante que eu falo o seguinte: ainda não falhou, mas há um indicativo de que algo não está 100%. E aí era recomendado ou a troca desse óleo, ou uma inspeção interna nesse transformador, ou uma vedação, porque podia ter água, por exemplo. Foi encontrado molécula de água dentro do óleo lubrificante. É água de chuva? Foi erro na hora de coletar? E quando tinha alguma coisa muito fora do comum, se fosse o caso, a gente fazia uma coleta nova para comparar os resultados, porque pode acontecer você ter uma falha na coleta do óleo lubrificante. O óleo, no caso era um óleo dielétrico, mas você pode ter uma contaminação na coleta. Então, turma, é um recurso que a gente tem para saber, como é que está a situação interna de um determinado componente? Ali na Nexa, em Vazante, eu sei que eles fazem análise de óleo com um período muito curto de intervalo nos motores dos equipamentos que trabalham dentro das minas. O que é mais importante? Ou o que é mais barato? Um motor novo ou uma análise de óleo para saber se há contaminação ou não? Se teve sucção de pó, trabalho em ambiente extremamente agressivo, com muito pó e suspensão. Será que eu estou tendo passagem de pó, de poeira no filtro de ar? Será que já se formou sílica no interior daquele motor? Será que tem presença de material metálico? E esse material metálico pode ser do pó em suspensão, mas também pode ser de onde? Do próprio motor. Pode ser desgaste de camisa, desgaste de verbrequim, desgaste de bronzina, alguma coisa assim. Certo? Então, existem análises de óleo que identifica, inclusive, que metal é aquele que foi encontrado. Não se foi só encontrado partículas metálicas, mas qual partícula metálica? É cobre? É ferro fundido? É alumínio? E aí a gente consegue identificar, inclusive, de onde pode estar vindo aquela contaminação. Então, a análise de óleo, gente, é extremamente importante quando a gente fala nesses tipos de equipamento. Redutor, por exemplo, tem redutor, eu já cansei de destruir redutor. Destruir que você fala assim, às vezes eu estou trabalhando aí há 10, 20 anos, você faz troca de óleo periódica. Num belo dia ele dá um problema, você precisa desmontar. E quem diz que desmonta? Redutor de eixo oco, então, eu quero ver o capeta, mas não quero ver redutor de eixo oco. Eu tenho que picar o trem no maçarico. É picar e jogar fora. Agora, por que ele chegou a 20 anos de funcionamento? Análise de óleo frequente. Troca-se o óleo de tempos em tempos e analisa aquele óleo. Está em condição ideal? Não está? Estou tendo desgaste interno? Não estou. Tranquilo, moçada? Então, isso é extremamente importante. Outra coisa,
ultrassom. Quanto custa uma análise de óleo? Tem análise de óleo que é R$80, R$90. Na época, nessas na Grosseries, eu pagava em torno de R$60. Mais o frete. Uma análise de óleo completa saía na faixa de uns 400 conto, 500 conto. Pra vocês terem uma ideia, eu falando dessa mina, da Anexa, né, que faz a análise periódica de óleo, pra vocês terem uma ideia de como que a análise de óleo é importante. Um pouquinho fora, mas ao mesmo tempo serve para a gente pensar um pouco. O cunhado meu, ele tem uma Land Rover diesel. Contei, né? 150 conto um motor novo. Um motor, hein? Motor. Turma, você perdeu um motor por presença de sílica? O que é sílica? Vocês já viram quando cai raio no deserto? Na areia? Ela vitrifica. Ela vitrifica. Então, pensa uma partícula dessa dentro do motor que está em atrito constante. Aquilo ali vai riscando. Chega num ponto que o nível de desgaste é tão grande que acontece? É outro. Ou uma manutenção muito dispendiosa. Certo? Então, turma, esse tipo de análise, para vocês terem uma ideia, o que vale mais a pena? Um motor novo ou uma análise de óleo periodicamente? Faça as contas. Beleza? E como é que apareceu essa certificação? Não, estou falando assim, sílica, em motores, sílica é um indicativo de que, alguma coisa está errada lá dentro. Que aí é presença de particulado, de pó, em alta temperatura e em alta pressão. Aí vira sílica. Então, quando a sílica aparece em óleo de motor de combustão, por exemplo, principalmente motor a diesel, tá? Máquina carregadeira que dá muito, que trabalha com pó em suspensão, em ambiente que tem muito pó em suspensão, e a vazão de ar que ela puxa é muito alta, né? Porque geralmente são motores de grande volume, é um indicativo grave de que algo está errado dentro daquele motor. Muito provavelmente já deu folga interna e riscou parede de cilindro. Então, sílica é um veneno. Descobriu sílica, já está quase indo para o pau. E uma máquina dessa, quanto tempo seria ideal para fazer uma análise? Depende muito da condição de operação. A Anexa aqui faz a cada... Não sei se é a cada 3.000 horas, 2.000 horas. O intervalo é bem curtinho da Anexa aqui, que eles fazem análise. Nos transformadores, por exemplo, que eu já trabalhei, a gente fazia a cada 6 meses. Isso, cara, vai depender muito do seu regime de operação. A Caterpillar exige a cada 5.000 horas trabalhadas, independente da máquina, do regime da máquina. Onde que se ela trabalha em ambiente de muito pó, de pouco pó, a cada 5.000 horas, acho que é 5.000 horas, ela exige análise de óleo do motor. Esse óleo pode ser contaminado só pela entrada de bomba pelo fluxo de ar ou pode vir pelo combustível? Não, pode vir pelo combustível, pode vir por várias fontes diferentes. Mas as duas, a principal pode ser por desgaste interno. Então, por exemplo, vamos supor que você teve falha de lubrificação. Vazou óleo, certo? Furou o cárter, uma junta do pau, qualquer coisa do tipo que baixou o nível de óleo, você não viu. O que acontece? Atrito tende a aumentar, temperaturas mais altas. Então, o desgaste pode vir daí, não necessariamente algo que ele succionou na admissão. Entendeu? Pode estar passando água do sistema
de refrigeração para dentro do motor. Então, você vai fazer uma análise de óleo, você vai encontrar indicativo de umidade nesse óleo, de contaminação por água, diferença de viscosidade, de fluidez, tudo mais, entendeu? Então, pode ser uma contaminação interna desse tipo, pode ser uma contaminação por desgaste causado, por exemplo, por isso. Pode ser uma contaminação externa, que aí você tem uma falha, por exemplo, no filtro de ar, ele succionou e o filtro deu passagem. E aí você vai investigar o porquê. Né? Mas tudo isso com uma análise de óleo. Beleza? Por isso, gente, preditivas são importantes. E é o que eu falo, uma das grandes vantagens da análise de óleo é que a gente consegue identificar muita coisa a um custo baixo. Ultrassom, termografia e principalmente análise de vibração, elas são caras, porque você precisa às vezes comprar o equipamento ou contratar uma empresa que faça isso. A análise de óleo, ela tem um custo baixo. Então, se eu estiver falando em equipamento rotativo, motor, redutor, mancais, por exemplo, mancais de rolamento, cara, se eu tiver equipamento e profissional para fazer isso, é lindo. Lá na Cargill, quando eu trabalhei lá, a gente tinha um mecânico exclusivo para preditiva. O cara coletava dados de preditiva o dia inteiro. Então, ele tinha a rotina dele de coleta de dados e eu tinha um analista que só trabalhava com a análise de dados coletados. Então, eu tinha 2 pessoas exclusivas de preditiva. Mas também lá era uma puta empresa gigantesca e tudo mais, se justificava ter isso. Empresas pequenas, muitas vezes não é nem autorizado se fazer análise de vibração. Então, a gente parte ou para uma terceirização, ou então para outros métodos que são um pouco mais baratos, por exemplo, termografia. Você compra uma boa câmera termográfica aí por 6, 8 mil reais. Ah, 8 mil reais é pouco dinheiro? Não é. Mas às vezes para uma empresa que fatura alguns R$1.000 aí todo mês, o ganho é expressivo, porque você consegue esse tipo de imagens aí, ó. O que está indicando ali para nós, turma? Ou está caminhando para. Pelo menos, o que ele está com problema? Se ele não tiver estourado ainda. Lubrificação. Que vai resultar em atrito interno. Será que eu não estou tendo falha de lubrificação naquele rolamento? Esse aqui, ó. Pode ser. E aí, onde que entra? Nós, na interpretação dos resultados. Mas você concorda? Opa, eu não sei o que é, mas eu identifiquei um ponto quente naquele motor. O que a gente pode fazer? De forma corretiva, planejada, o que a gente faz? Abre ele. É o isolamento dele que está com problema? Será que é o verniz das bobinas dele que está desgastado? Será que tem algum ponto escuro interno? Será que o rolamento está com folga? Será que a lubrificação está pouca ou excessiva? Que lubrificação, gente, ela aquece. Estando pouca, mas também estando muita. Não adianta querer encher de graxa no rolamento e pensar que ele não vai aquecer, não, porque aí vai. Chega a transbordar para dentro do motor. Os mecânicos fazem isso, tem que pegar o cara pelo pescoço e mandar ele lamber aquela graxa em excesso. O cara enfia tanta graxa no rolamento que ela vai para dentro do motor e você queima o motor por graxa de lubrificação. Pega qualquer placa de motor elétrico novo. Tem lá escrito rolamento dianteiro, rolamento traseiro, qual graxa que se utiliza, qual que é o intervalo de lubrificação e qual a quantidade de graxa que se coloca por rolamento.
Tem ou não tem, Marcos? Também tem um cálculo que se faz pela verificação, dependendo do tamanho do rolamento. É isso que eu ia falar. Quando você não tem essa informação, por qualquer motivo que seja, existe forma de se calcular o quanto de graxa vai se utilizar. Mas não, o cara acha que ele tem que estar saindo. Na hora que ele começa a cuspir graxa, agora ficou bom. É como se a gente for fazer um paralelo, é como se você pegasse e fosse trocar o óleo do motor de um carro e você vai pôr no óleo. Vai pôr no óleo. Na hora que ele transborda, fala, agora ficou bom. Fecha e mete o cacete. Mais ou menos isso. Se um dia você tiver 2 carros, 2 motos, qualquer coisa, pega um e faz isso. E depois me conta. Então, moçada, não necessariamente a preditiva ela é cara, tá? É isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Não necessariamente ela é cara de se fazer. Quando eu não tenho recurso ou pessoas, por exemplo, para fazer a análise de vibração, eu posso partir para outros métodos que são mais baratos e podem me dar um resultado tão bom quanto. Beleza? Cabe a nós, engenheiros, definir qual que é a melhor estratégia, qual que é o melhor método para eu fazer uma investigação em equipamentos. Gente, aquela aí já é uma preditiva um pouco mais elaborada. Mas existe a ferramenta para isso. Chama, na verdade, o nome certo é auscultar rolamento. AUS, auscultar rolamento. Então, o equipamento, ele é faz um carregadorzinho assim de telefone, com a ponta, e aí você põe o fone e encosta no rolamento. Então, você escuta se ele está chiando, se ele está batendo gaiola, se ele está tendo algum desgaste interno. Funciona a caixa de fenda? Funciona. Mas aí fala que eu ensinei para vocês como é que faz, não. Cara, eu sou suspeito, assim, eu acho, claro, existem rolamentos e rolamentos, mas a nível industrial, tem gente que quer economizar em rolamento, cara. Rolamento é tão barato perto do estrago que um cara desse pode causar. É claro que eu já trabalhei com máquina que um rolamento custa 10 mil. Então você não vai trocar um rolamento desse a troco do nada. Agora, rolamento que às vezes custa R$20, R$30, entendeu? Então cabe muito as preditivas estão aí para ajudar nisso, nesse tipo de decisão. Esse tipo de situação, ou você entende, ou você, infelizmente, confia no cara. Não, mas também não dá, né? É que eles falam, rolamento de R$20, R$30, 60. Já estou rolamento de motor comigo, fazer, aí não precisa dinheiro estourar, sem nada, mas só destruindo. Aí você já sabe Então, tem isso. Agora, quando a gente fala em escala um pouco mais cara, de equipamentos e tudo mais, gente, as preditivas estão aí para isso. Tá? Detalhe. Quando a gente faz ultrassom, aqui, ó, é extremamente comum quando a gente vai trabalhar com inspeção de NR13. Equipamento de ultrassom para medição de espessura de chapa em vaso de pressão. Tá? O meu ultrassom está lá para Uberlândia. Senão eu ia trazer para vocês para a gente medir espessura de chapa. Mas é extremamente importante, tá? E a gente tem que fazer essa medição. Caldeira, vaso de pressão de compressor, de amônia e daí por diante. Beleza? Turma, dúvidas em relação a isso aí? Tranquilo? Então,
Vibração vai ser importante para identificar o quê? Desalinhamento, desbalanceamento, falha de lubrificação, falha de engrenamento, folga, falha de fixação. Se eu estiver falando em termografia, estou querendo indicar, pode ser um indicativo de mau contato, folga, desalinhamento, falha em engrenamento, entupimento. E a gente faz isso muito em rede de vapor e rede de ar comprimido, tá? Ver se ela não está entupida. Usa termografia para isso. Análise de óleo. Desgaste, enrolamento, engrenagem e demais componentes do sistema. Que tipo de desgaste que eu estou tendo? Contaminação, oxidação, instabilidade de pacote de aditivos. E ultrassom a gente consegue identificar falha em isolante elétrico, vazamento e também consegue identificar, que eu falei para vocês, espessura de chapa. Ou seja, eu estou tendo algum tipo de desgaste interno naquele componente que está provocando uma oxidação de dentro para fora. Porque às vezes do lado de fora ele está perfeito, mas lá dentro ele já está quase indo para o saco. Beleza? Turma, então, aí uma visão bem geral sobre a preditiva. E qual que é essa diferença aí de plano de lubrificação para rota de lubrificação? Vou lhe pegar uma água quando vocês dão uma comentada nisso daí. Qual que é a diferença? E aí, tem a resposta. Pô, nós falamos até agora muito de plano preventivo e plano preditivo. Não falamos? O que é um plano preventivo? Não é o que fazer, quando fazer, que equipamento fazer. Não é isso? É ou não é? E plano de lubrificação, então, é o quê? Não é o que lubrificar? Quando? Com que frequência? Com que quantidade de lubrificante? Rota de lubrificação, turma, é qual que é o caminho que o lubrificador vai fazer dentro da planta. Ou seja, qual que é a sequência que ele vai fazer. Ah, mas isso é importante? O que vocês acham? Vamos pensar aqui no campus. Vamos imaginar que o campus aqui é uma fábrica, tá? Aí, vamos imaginar que é o seguinte, o lubrificador, lubrificação fica aqui no bloco A, que é esse primeiro aqui de baixo. Vai lá, pega a bombinha, engraxa e sai. Aí ele vem aqui no bloco N, lubrifica aqui. Aí fala, tem um equipamento lá no bloco H que tem que lubrificar. Aí ele vai lá. Aí, no meio do caminho, falou, acabou. Aí tem que voltar aqui embaixo, carregar, aí vai lá no bloco H de novo, depois ele vai no bloco I. Acabou de novo, aí tem que vir aqui. Porra, um cara desse não vai acabar a lubrificação nunca. Então, qual que é a forma da gente otimizar o caminho que esse cara faz dentro da planta, de forma a ganhar em eficiência? Lembra que a primeira coisa que eu falei para vocês em gestão de manutenção foi da eficiência? Em ganhar em eficiência. Então, rota de lubrificação é definir uma rota lógica para esse cara percorrer. Onde ele vai primeiro, equipamentos parecidos, com lubrificante que seja igual, de forma que ele otimize o caminho dele dentro da planta. Então, isso é definir uma rota de lubrificação. Mas isso também vale para uma rota preditiva. Ou seja, qual que é a sequência? Se eu entregar para ele 100 equipamentos para lubrificar os 100,
é uma coisa. Se eu indicar o 100, mas definir primeiro você vai nesse, depois nesse, depois nesse, depois nesse, até chegar no centésimo, é outra coisa totalmente diferente. E é isso que é importante a gente trabalhar dentro da manutenção. Tranquilo? Então lembrem-se disso, tá? E aí, turma, um plano de lubrificação, eu peguei um que eu usava bastante, tá aí. O que eu tenho dentro de um plano de lubrificação? Primeiro eu tenho o quê? Localização, lógica do ponto de lubrificação. Percebem, todos estão dentro do mesmo setor, dentro da mesma área, dentro da mesma linha e no mesmo equipamento. Pessoal, todos esses pontos aqui, ó, é um equipamento só, não é? A tag é a mesma. Aqui está pequeno para vocês, aqui em sala, o pessoal de casa deve estar vendo bem. Todos esses pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 pontos de lubrificação em um equipamento só. Segundo ponto, segundo detalhe, qual que é o ponto de lubrificação? Então, aqui tem mancal do carrossel, M1, M2, M3, M4 e M5. Redutor principal, 1, 2, 3 pontos de lubrificação. Sistema hidráulico, 1, 2, 3, 4 pontos de lubrificação do sistema hidráulico. Então, quais são as atividades? Lubrificar rolamento, verificar nível de óleo, retirar a amostra de óleo para análise, trocar óleo lubrificante, verificar nível de óleo, retirar a amostra de óleo para análise, trocar óleo lubrificante e limpar filtro de ar. Tem indicado qual lubrificante que vai ser utilizado, a quantidade e a frequência. Pessoal, eu tenho certeza que se eu entregar para vocês um plano de lubrificação desse aqui, e esse é de um equipamento só, vocês vão saber e muito, vocês vão entender muito esse plano de lubrificação específico. É diferente do que se eu entregar e falar, você precisa lubrificar os rolamentos e verificar o nível de óleo do carrossel da envasadora. É muito diferente, né? Então, o objetivo nosso, dentro da lubrificação, agora já pensando na gestão de manutenção, é chegar nesse nível de detalhe. Chegar nesse nível de detalhamento do plano de lubrificação para que eu tenha eficiência na execução daquele plano de lubrificação. Lembra que a gente falou do detalhamento de um plano de preventiva e de um plano de preditiva? É a mesma coisa do plano de lubrificação. Ou seja, estou definindo setor, área, linha e equipamento, quais os pontos, qual a atividade, qual lubrificante, a quantidade e a frequência de execução. Beleza? Entendido isso aqui? Na hora que vocês estiverem vendo o material, quem está aqui na sala vai estar vendo um pouco melhor. É porque aqui na projeção do quadro que ficou meio borrado. Certo ou não, moçada? Tranquilo? O que é responsabilidade da lubrificação? Troca de óleo, relubrificação de rolamentos, que é o que a gente estava comentando aqui, retirar a amostra para análise de óleo, verificar nível de óleo, troca de filtro de óleo e ar, se for o caso, limpeza no sistema de lubrificação e abastecimento no sistema de lubrificação. Turma, qual que é a diferença desses três caras aí? Qual que é a diferença do agraxe com óleo lubrificante? Viscosidade é uma. O que mais? Temperatura de trabalho. Turma. A graxa, quem que é importante a gente avaliar nela? Tipo de espessante que ela tem.
Qual que é o grau dela? Se ela é de base mineral ou sintética e quais são os aditivos? Óleo lubrificante, o que é importante a gente avaliar? Viscosidade, grau de viscosidade, índice de viscosidade, se é mineral ou sintético e qual tipo de aditivo que eu tenho. Especificação, ficha técnica. Isso. Tem. Eu mostro para vocês na semana que vem uma tabelinha de lubrificantes. Como que a gente identifica. Beleza? Que aí nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Quando a gente vai falando de componentes, aí eu vou falar um pouco. Aí eu já falo semana que vem. Aproveitar que a gente está falando desse assunto, semana que vem eu mostro para vocês uma tabela de óleos. E de graxa também, só para a gente avaliar. Turma, e óleo hidráulico é a mesma coisa. Aí vem aquela perguntinha, coloquei lá em vermelho para vocês, nos 3 slides. Precisa, quando eu vou fazer uma relubrificação, uma troca de óleo, ou vou completar um óleo, uma graxa, precisa ser exatamente o mesmo? Não. Mas ele tem que ter a mesma especificação. Beleza? Então, cuidado com isso. Porque você pode ter especificações diferentes dentro da mesma marca, não pode? Pode. Então, cuidado, turma. Vai fazer uma troca de óleo qualquer, ou uma substituição, uma complementação. O ideal é que se utilize lubrificantes com a mesma especificação. Tranquilo? Eles são feitos muito rigorosos ou pode dar diferença de mesma especificação para marcas diferentes? Não. Se você tiver a mesma especificação, por exemplo, óleo, se você tiver a mesma especificação de grau de viscosidade, índice de viscosidade, tipo de base e tipo de aditivo, é padronizado. Pode ter a mesma viscosidade, tanto grau quanto índice, mas ser de base diferente. Já em caso de eles colocar óleo com uma viscosidade maior e o óleo não conseguir circular direito no motor e o motor superaquecer. Você tem esse problema, certo? Isso é um problema. Onde o óleo circular. E também pode ser o contrário. Você tem um óleo mais, que a gente fala mais fino, do que o recomendado. O que acontece com o óleo mais fino? Ele consome aquele óleo. Certo? Então, por exemplo, o que quer dizer um óleo, sei lá, 5W40? Beleza. Então, é um óleo multiviscoso. O que é um óleo multiviscoso? Significa que, quando ele está frio, ele tem uma viscosidade, que é o 5W, e ele tem uma outra viscosidade quando ele está em temperatura de trabalho, que é o 40. Certo? E aí, esse índice, turma, quanto menor esse índice, significa que menor é a viscosidade desse óleo. Então, o óleo 40 é um óleo mais viscoso do que um óleo 30. Beleza? Um óleo 50 é um óleo mais viscoso do que um 40 e do que um 20. Tem carro hoje que utiliza viscosidade 0W20. É um óleo extremamente de baixa viscosidade. Acontece muito difícil, começa a dar defeita, eles aumentam a viscosidade do óleo e arranjam os problemas. Garageiro adora fazer isso. Garageiro escondeu o problema. Mete um óleozão lá, 20W50 e deixa o pau torar. É quase uma graxa. Então, a gente tem que cuidar. Agora, existe óleo monoviscoso. O que é um óleo monoviscoso? É um óleo que tem uma viscosidade só, de trabalho. Certo?
Muito utilizado, por exemplo, em equipamentos que têm um regime de operação constante, tipo um redutor. Não justifica que você coloque um óleo multiviscoso num redutor que vai trabalhar na mesma velocidade sempre. Certo? Um óleo monoviscoso, ele é mais barato do que um multiviscoso. Beleza? Eu estava vendo geralmente, óleo mineral é mais, os caras, eles são mais grossos. Tem uma relação com isso ou pode ser Não, independente. Qual que é a diferença principal entre um óleo mineral e um sintético? O sintético ele é sintético, ele é artificial, né? O mineral não, o mineral ele é baseado em petróleo, em carboneto. Mas não é essa a diferença, quer dizer, é uma diferença, mas o que a gente tende a imaginar? Que o óleo sintético ele é melhor do que o mineral, não é? Não necessariamente. Mas por que o sintético, em geral, é melhor do que o mineral? Exatamente. A padronização dele é maior. Ou seja, você garante que diferentes lotes de óleo sintético vão ter praticamente as mesmas características. O óleo mineral ele já tem uma maior variabilidade durante a própria produção. Mas quando um fabricante de motor coloca uma especificação de óleo sintético, é só sintético? Ou você pode usar o mineral? Pode, mas é muito difícil um óleo mineral atingir uma especificação de um óleo sintético. Se eles tiverem a mesma especificação, diferença só do tipo de base, até que pode ser, mas o ideal é não se misturar. Ah, não, meu carro vazou óleo, estou aqui no meio da estrada e só tem óleo mineral à minha disposição. Pode? Pô, pode. Não é que ele vai te dar pau no dia. Mas assim que tiver oportunidade, volta para a especificação original. Beleza? Mistura fácil. Os dois não misturam fácil. Não. Mas qual vai ser o sintético, então? Fala todos os outros. Aí você tem um processo produtivo, né? Você tem aditivos no óleo mineral. Entendeu? Então já é um processo padronizado de produção. O que o Vinícius está falando assim, você roda com um, aí você vai com o outro por cima. Então, o óleo mineral tende a formar mais borra, tende a gerar mais resíduo. O óleo sintético ele tem propriedades, a gente fala de sabão, mas assim, é uma propriedade de limpeza. Então, existem especificações e especificações. Importante, eu vou trazer uma tabelinha e a gente discute muito em cima dela. Mas, e tem também o custo, né, gente? A gente não pode negligenciar custo nessa história toda. O que custa mais barato, o que custa mais caro? Mas assim, lá na empresa, a gente fez os compressores de amônia, que eram minerais, derivados do mineral, e a gente fez a troca deles para sintético. O óleo mineral era trocado a cada 5.000 horas. O sintético já passou a ser 15.000. E, além disso, o próprio óleo se pagou em consumo de energia. Teve uma queda de R$75 mil no consumo de energia de 100 vezes. Ou seja, a decisão foi baseada em quê? Custo. Entendeu? Ou seja, o óleo sintético é mais caro? A compra, o litro dele é mais caro? É. Mas... E esse tipo de estudo, Marcos, é fundamental a gente fazer dentro da manutenção. Gente, lembra que eu dei o exemplo para vocês do martelo, do moinho que eu trabalhava, que um custava 8, o outro custava acho que 24. 3 vezes mais o custo de um martelo. Um durou 6 meses, o outro, depois de 18 meses, ele estava praticamente inalterado. É isso, é custo. Então, do ponto de vista técnico, é independente, concorda? Os dois funcionam. Senão, o compressor dava pau.
Então, do ponto de vista técnico de especificação, beleza, qualquer um dos dois estão aptos. Mas onde você entra na seara, além da técnica? Do custo. Beleza? Pelo resíduo que o óleo mineral deixa, porque quando ele esquenta, vai deixando um certo. Esqueci como é que fala, mas vai deixar essa. Mas parece uma borra. Parece uma borra, ela forma uma gosma. Que o óleo sintético, a maioria deles, não que não forme, mas ele tem a propriedade de limpar isso. É a diferença, por exemplo. Uma peça de inox prateada, ela vai estar amarela. Exatamente. Basicamente, gente, é a diferença da gasolina comum para aditivada, tá? É esse problema também que a gente tem. A comum, ela gera borra. A aditivada gera? Pode até gerar. Mas os aditivos, por isso ela tem o nome aditivado, os aditivos que ela tem, são aditivos de limpeza, principalmente. Ela limpa resíduo de óleo, resíduo da própria combustão, resíduo em válvula e daí por diante. Outro combustível que tem essa propriedade é o álcool. Quer dizer, vocês é mais novo que eu, o etanol. Nós que é mais velho que fala álcool. Eu acho que ainda tem o PDF dos slides, que a gente fez para engenheiro. Então, foi bem especificado nessa tabela de. Se você tiver, me passa, por favor. Então, turma, tudo isso a gente precisa analisar quando a gente fala de lubrificação. Então, não é simplesmente, qual que é mais barato? Ponto, manda lá. Então, tem essas variáveis a serem analisadas. Quantidade de troca de óleo, ou seja, quantas vezes para-se o equipamento para fazer essa troca. Que tipo de sistema de coleta desse óleo que eu tenho? Se é por gravidade ou se é de sucção a vácuo. Certo? Muito cuidado para não misturar óleos com especificações diferentes. Certo? Uma vez eu tinha um carro que ele usava o óleo 5W40. Aí eu fui trocar o óleo dele, o cara esgotou o cárter. Quando ele foi buscar o óleo, não tinha um 5W40, tinha um 10W40. Eu falei, não vai pôr. Mas é a mesma coisa. Eu falei, não é. Se fosse a mesma coisa, era 5W40. Porque o fabricante, o óleo era o mesmo fabricante, a mesma especificação técnica e tal, diferenciava na viscosidade. E ele bateu o pé comigo. Não é. Eu não gosto, eu não gosto de me dar carteirada nessa. Falar, eu sou engenheiro. Não, foda-se, mas não é. O cara bateu o pé comigo. Não é. Fui lá, fui no concorrente dele, comprei o óleo, trouxe. Agora você põe. Então, turma, a gente tem que ter cuidado com isso. E essa responsabilidade é nossa. É nós que estudamos isso. É nós que temos que conferir na tabela de um fabricante de óleo, de lubrificante, o que é a especificação técnica dele? Qual que é a faixa de trabalho daquele lubrificante? Qual que é a temperatura de uso daquele lubrificante? Se mesmo determinado, se um redutor, eu tenho um redutor, eu mudo a posição de operação dele, vai mudar a quantidade de lubrificante. O redutor, às vezes, é o mesmo. Só que ao invés de ele trabalhar em pé, ele está trabalhando assim. Existem inúmeros redutores que aceitam essa possibilidade. Ele pode trabalhar assim, pode trabalhar assim, pode trabalhar assim, pode trabalhar assim. E para cada posição que ele trabalha, ele vai ter uma quantidade de óleo determinada. Muda. Eu tinha redutor aqui na Grosseries, por exemplo, que se ele trabalhasse em pé, ele usava tipo 20 litros de óleo. Se ele trabalhasse assim, ele passava a usar 60. Quando ele trabalha em pé, geralmente é a posição que ele menos utiliza. Olha. Geralmente a posição que ele mais utiliza é quando ele trabalha de cabeça para baixo. Que aí o próprio sistema dele não consegue arrastar aquele óleo. Então você precisa colocar ele mais cheio. Eu já vi
pessoal também falando do mecânico de moto, porque moto tipo CG e moto normal, pistão é vertical e o pistão é horizontal e é isso, quando tem problema de abaixar o óleo, elas quase não queimam, porque o óleo está na horizontal e fica fácil a lubrificação dela, mesmo com pouco óleo. Você quer ver um grande problema que tem? Quando vocês vão em garagem de carro ou alguma concessionária, alguma coisa do tipo, que eles põem os carros naquelas rampas assim, ó, o carro fica assim. Duas rodas levantadas, ou à frente assim, e tudo mais. O que acontece? E se puxar, pode acontecer um negócio que chama de cavitação. Já ouviu falar nesse nome? O que é cavitar? Uma bomba cavitando. Você tem bolha de ar misturada no fluido. Você tem bolha de ar misturada naquele fluido. E aí, o trem vira... Essas pequenas bolhas de ar que se formam imersas naquele fluido, elas começam a funcionar como choque mecânico no rotor, no aspersor de uma bomba. Então seria tipo aquelas limpezas de filtração, né? Exatamente. Aí ela começa a vibrar. Aí ela começa a ter choque interno, desgaste. Então você olha uma bomba, parece que ela tomou um tiro de sal grosso. Lembra aquelas arma antiga, cartucheira? Parece que ela tomou um tiro de cartucheira. Aí fica toda pipocada. Hã? Ponta de bolha. Ela não consegue ter pressão suficiente para expulsar ele. Então isso chama-se cavitação. Quando vocês vão ter máquinas de fluxo. Não. Nesse tipo, não. A cavitação é quando ela aspira junto com o ar, junto com o fluido, com o óleo, por exemplo, ou se for no caso de uma bomba, quando é água, aí se chama cavitação. Então, você tem que ter uma pressão suficiente de fluido para garantir que na sucção dela, ela vai estar completamente cheia. É quase isso, viu? Um soco no coração é um tipo de cavitação. Tem carro que resolve muita rotação, a bomba vai então ela gira mais rápido que o fluido consegue chegar. é tipo um vácuo. Ela gera um vácuo dentro. Aí ela cavita. Entendeu? Então, um dos grandes problemas de falha em bomba é cavitação. Em máquinas de fluxo, no semestre que vem, nós vamos falar muito disso. Bomba cavitando. Tranquilo? Passado? E aí, vamos falar de arquivo técnico. Quando a gente fala em manutenção, arquivar informação é extremamente importante para a gente manter um histórico confiável e um histórico de documentação. Turma, qual que é a chance da gente achar uma ordem de serviço nisso daí? Quero saber a última vez que eu troquei o rolamento da bomba de água do poço artesiano. E meu arquivo de ordem de serviço é isso aí. Se eu tiver uns 4 menores aprendizes, capaz que eu acho mais rápido. Agora. Então, turma, é importante? Mas perde informação demais. Eu estou fazendo uma consultoria de implantação no sistema de manutenção. E quando eu estava negociando com o gerente da fábrica a respeito disso, eu falei com ele: você tem informação de plano de manutenção? Tem. Eu falei assim: então você vai me responder uma pergunta, eu sei, senão vão ter muito ou pouco trabalho para fazer. Tá tudo certo? O pessoal falou assim: uai, eu falei, não, pode parar. Já sei que não tá. O trabalho de conferir se aquelas informações que vocês têm
está certo ou não, é melhor a gente esquecer tudo e começar do zero. Dá mais trabalho conferir que você quer tanto de coisa, está certo ou não, do que eu simplesmente ignorar o que vocês têm e começar como se não tivesse nada. Então, turma, é importante a gente ter arquivo confiável em manutenção. Tá? E isso em relação a histórico de equipamento, em relação a custo, em relação a gasto, em relação a quando foram feitas qualquer intervenção. Eu preciso comparar se eu estou fazendo manutenção demais no equipamento. Cara, todo mês esse equipamento estoura um ralamento. Tá certo? Não tá? Estou trocando de mais, estou trocando de menos. A sensação que eu tenho de estar dando muita manutenção condiz com a realidade ou não? Agora, o ideal é isso. Eu ter arquivo digitalizado, se possível, na nuvem de dados, para não correr o risco de eu perder um histórico. Não estou falando para não ter arquivo em papel. Pode até ter. Mas o ideal é que eu tenha um software de gerenciamento de manutenção trabalhando. Beleza? Porque aí, hoje, nós somos uma equipe de manutenção. Amanhã sai o Thiago, amanhã sai o Marcos, amanhã sai o Éder. Vida que segue. Levo muita informação comigo de experiência. Mas de gestão da manutenção, está tudo dentro do arquivo. Ah, mas fulano aqui, que o cara conhece a planta de cabo a rabo. Aí chega amanhã, um cara morre. E aí? Eu já trabalhei em muitos lugares. Conheço muita coisa de muita planta. Se os caras me ligar pedindo informação, eu vendo. Eu não dou mais não. Quer contratar, eu vou aí e resolvo para você. Depende. Essa eu estimei em 6 meses. Para implantar. Só. Não, 5 dias por semana. Praticamente. Não, essa eu vou todos os dias, 5 horas por dia. Nós vamos gastar 6 meses. Eu e eles contrataram uma analista para ficar junto. Ela é dedicada, ela é o dia inteiro. Está dentro da empresa. Então, assim, demora, tá? Ainda mais que lá nós vamos fazer do zero. E a fábrica é muito grande. Então, não é rápido. O Marcos, acho que sabe tanto. Você sabe que o negócio não é... Às vezes tem equipamento, por exemplo, você vai fazer uma inspeção nele uma vez por mês. Ou seja, você tem um histórico dele, cara, você faz 12 inspeções no equipamento do ano. Ah, então vamos fazer mais, vamos fazer 2 por mês. Então não vai ter nada, você vai ficar gastando tempo à toa. Entendeu? Então manutenção é um negócio assim, ela é demorada porque o resultado dela é médio e longo prazo. Não é que você fez hoje, amanhã já está funcionando. A não ser que tenha que estar fudido pra caramba. Aí você consegue alguma coisinha de resposta mais rápida. Mas geralmente é médio e longo prazo. E aí, turma, a gente chega falando para finalizar em backlog. Backlog significa o acúmulo de serviço que eu tenho dentro da manutenção. Então, eu tenho um backlog baixo, é vantajoso? Não sei. Eu tenho um backlog alto, é vantajoso? Não sei. Então, vamos lá. Então, quando eu falo em backlog, turma, eu estou fazendo um somatório de hora-homem. HH é hora-homem, tá? De todas as OS planejadas, pendentes, programadas e executadas, dividido por hora-homem disponível. Como que a gente calcula a hora-homem? Quantas horas homem por semana um funcionário tem no Brasil? 44. Beleza?
Então, cada funcionário, uma pessoa, 44 horas homem por semana, regime CLT, normal. Então, vou somar essas horas todas disponíveis se eu estiver fazendo esse estudo ao longo do mês, por exemplo. E aí eu vou somar em hora homem todas as OS que eu tenho, planejadas, pendentes, programadas e executadas. Por fim, eu vou calcular esse hora homem total vezes o fator de produtividade. E aí, eu tenho meu backlog, que vai significar a minha carteira de serviços, seja de forma corretiva, programada, preventiva, melhorias e lubrificação. Tranquilo? Bom, então, significa que um tempo ótimo de backlog, tá? Isso em linhas gerais, é de 3 a 4 semanas. Ou seja, se eu interrompesse toda e qualquer atividade hoje, eu gastaria de 3 a 4 semanas para encerrar todas as minhas manutenções. Vamos imaginar essa seguinte situação. Se eu tenho um backlog, igual essa linha vermelha de cima, que tende ao infinito, ou eu estou tendo muito serviço sendo aprovado, ou está faltando mão de obra. Ou seja, a mão de obra que eu tenho disponível não dá conta de atender a demanda de solicitação que eu tenho. Então, eu estou com uma equipe subdimensionada. Beleza? Se eu tenho um backlog tendendo a zero, ou seja, significa que eu tenho pouca solicitação para a quantidade de mão de obra que eu tenho, significa que vai chegar uma hora que eu vou ter uma ociosidade da equipe. Eu vou ter gente parada. Por falta de serviço. Ah, professor, mas eu tenho férias, eu tenho afastamento, eu tenho esses problemas que eu tenho que ter uma sobra de equipe. Concordo. Mas você ter uma sobra de equipe, não é você ter o dobro de gente que é necessário. Então, o backlog é um indicador importantíssimo para a gente entender o dimensionamento da minha equipe, está adequado ou não à minha realidade. E outra, estou tendo muita solicitação de serviço que às vezes não compete à manutenção, preciso contratar mais gente, preciso melhorar a ferramental. As manutenções estão se acumulando porque eu não tenho ferramenta adequada à minha necessidade, porque minha equipe não está treinada o suficiente e acaba gastando mais tempo por manutenção do que deveria. Ou o meu backlog está baixo porque a minha equipe está superdimensionada, eu tenho muito mais gente do que eu preciso. Ou a minha equipe tem um alto nível de experiência e aí ela consegue arrematar de forma fácil o que eu preciso fazer. Ou está fazendo de qualquer jeito e aí acaba logo. Ou eu tenho um backlog baixo porque eu não estou documentando as ordens de serviço. Pode acontecer, não pode? É como se eu tivesse uma manutenção clandestina, vamos dizer assim. Manutenção paralela à manutenção documentada. Também é um indicativo. Então, o backlog, turma, é um indicador importantíssimo para a gente entender como está sendo o comportamento da minha manutenção em relação à equipe, em relação à eficiência, em relação à ociosidade, em relação à qualidade da manutenção. Fechou? Até semana que vem, vocês. Fala, macaco. Bom ou não?